você quer aprender alguma coisa, você está na direção de algo melhor, certo? Aquilo vai ser usado para você conseguir alguma coisa melhor para você. E se aquilo deveria te impulsionar, por que que no meio do processo você tem aquelas vontades loucas de jogar tudo pro alto? De desistir, falar, isso é muito difícil, eu não quero, isso não é para mim. Principalmente quando a gente está no começo. Existem muitos estudos que explicam por que a mente humana tem essas oscilações. Um desses estudos é milenar e envolve a filosofia do yoga. Sim, o yoga pode explicar pra gente por que num dia você se sente motivado a aprender inglês e no dia seguinte você quer só jogar tudo pro alto e dizer, isso não é pra mim. Vem comigo que eu vou te explicar o que uma coisa tem a ver com a outra. Eu aprendi inglês quando eu já não era mais criança, estudando por conta própria, e depois de estudar muito a fundo sobre as emoções humanas, eu comecei a ministrar aulas de inglês para adultos, principalmente com foco em não desistir do processo quando parece difícil demais. Vou começar contando como é que era a minha vida na minha juventude quando eu comecei a estudar inglês. E eu tenho que começar confessando uma coisa. Eu tinha uma aversão ao trabalho que eu tinha na época. Eu trabalhava numa loja, foi um dos meus primeiros empregos, e eu sentia que eu não me encaixava naquele lugar. Pode parecer snob, Eu não me encaixava com aquelas pessoas. não é isso, mas eu sentia que eu estava no lugar errado com as pessoas erradas, que eu precisava sair dali para ir para outro lugar. Eu comecei na época a pesquisar sobre viagens e aquilo foi uma válvula de escape para mim. Pesquisar lugares que eu queria visitar e eu comecei então a estudar inglês de forma muito intensiva. Numa época onde a gente nem tinha o YouTube ainda, hein? Eu fui demitida nessa época, não foi nada amargo, foi uma decisão de comum acordo, porque era óbvio que eu não queria estar lá, então quando você não quer estar num lugar, você projeta toda a sua energia para isso e você acaba conseguindo o que você quer. Fui demitida, bom para ambas as partes, peguei aquele dinheiro da rescisão e fui viajar, certo? Não fui viajar. Eu decidi voltar a estudar. Eu tinha começado a faculdade de artes e estava ali naquelas termina, não termina. Eu fazia uma faculdade paga na época e já não estava barato. Consegui uma bolsa de estudos, depois de muito estudar, fazer cursinho, peguei uma bolsa de estudos e consegui terminar a faculdade. Peguei meu diploma. Na época que eu terminei a faculdade, eu já estava em outro emprego. Eu gostava muito daquele trabalho, né? Eu nem chamo de emprego, para mim ele foi o primeiro trabalho que eu realmente me realizei. Eu gostava da rotina. Eu trabalhava numa livraria, eu era vendedora / gerente, depois eu acabei sendo promovida. Só que, apesar de estar entre os livros, eu não tinha muito tempo para ler, nem para me dedicar a continuar estudando. E eu não estava conseguindo aplicar nada do que era a minha área de formação. Então, eu sabia na minha cabeça que eu não ia conseguir construir uma carreira naquilo que me interessava. Decidi, então, que era hora de partir. Fui para a Inglaterra, de mala e cuia sozinha, para colocar à prova o meu inglês. Todas essas coisas mirabolantes que eu fiz, todas foram motivadas por uma coisa, elas têm uma coisa em comum, que era a aversão, o não querer ficar naquela situação ou naquele lugar. Eu não sabia ainda o que é que eu queria, mas eu sabia as coisas que eu não queria. E todo esse processo de ir me movimentando acabou me levando a ter o inglês como uma carreira. Parece que quando você quer alguma coisa, você precisa sempre mentalizar, nossa, isso é positivo para minha vida, mas nem sempre é assim. Às vezes o movimento de aprender um idioma novo, de conquistar alguma coisa nova, pode vir de um não querer mais que tal situação aconteça com você. Eu tenho muitos alunos que esse ano, por exemplo, passaram por mudanças de emprego que não foram planejadas. Muitas vezes você está numa empresa que não te valoriza e ela simplesmente decide encerrar o contrato com você. Quando você tem uma bagagem boa, um currículo bom, sabe um segundo, um terceiro idioma, você se torna potencialmente mais dono das suas direções, você se torna mais dono do prumo para onde o seu navio pode seguir.
E isso é uma boa ideia do que a aversão pode ser. Ela pode ser o vento que vai soprar você para longe daquelas situações onde você se sentia refém e não quer mais se sentir assim. Esse foi o meu caso. Existe no yoga uma coisa chamada os sutras. Os sutras são escritos muito antigos, milenares, que falam sobre a relação entre o ser humano e os seus desejos e as suas emoções. E uma das coisas que é explicada nesses sutras é: quando a gente sente um desejo grande por alguma coisa e consegue aquilo, aquele objetivo, a gente sente muita felicidade. Quando a gente não tem esse desejo obtido, alguma coisa muda de lugar, eu não queria que aquilo acontecesse daquele jeito e por isso eu sinto que eu quero o quê? Sair correndo. Isso é o que pode acontecer no seu processo de aprender um novo idioma, principalmente quando você está no começo. Quando a gente começa uma coisa, a gente vai muito cheio de expectativas. Você faz uma primeira aula, conversa. Eu tô entendendo isso, não parece ser tão difícil assim. Nossa, essa aula foi tão boa, eu tava me sentindo tão empolgado, tão empolgada. Eu saí muito animada. Na próxima aula, na aula seguinte, você chega e a professora aplica alguma regra gramatical ou dá algum exercício, pede para você responder uma pergunta e você responde errado. Aí já era pra você. Não, eu achei que eu estava entendendo tudo, essa língua é muito difícil, eu nunca vou aprender inglês, eu acho que isso não é pra mim, deixa eu ficar aqui onde eu tô, porque isso não vai levar a nada. Isso acontece com a gente todos os dias e não só na aula de inglês. Mas é que você, adulto, quando está aprendendo uma coisa nova, a chance disso acontecer é muito grande. Você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Por que eu usei o yoga como um bom exemplo? No yoga, as soluções são muito físicas. A gente tem a prática para equilibrar a mente e o corpo, a gente tem a respiração, controle da respiração. Tem muito a ver com acalmar o seu corpo em relação às emoções que você está sentindo. E isso tem muita relação com a ansiedade. Quando você se sente mal por não acertar a resposta lá na aula, por não lembrar uma palavra que você quer falar, a gente pode usar o corpo também para controlar essas emoções. Eu vou te ensinar isso a seguir, mas antes, não esqueça de se inscrever no canal se esse assunto te interessa, você está aprendendo uma coisa nova, você quer uma rotina melhor de estudo, seja com inglês ou qualquer outra coisa na sua vida, já inscreva-se e eu te vejo no próximo vídeo onde eu vou ensinar na prática uma prática muito simples e efetiva que vai te surpreender, que pode ajudar você a controlar esse mix de emoções que surge durante uma prática de inglês, ok? Te vejo lá!